A primeira refere-se inicialmente à nossa velha sociedade tradicional. Afirmei que a sociedade via mal a criança e, pior ainda, o adolescente. A duração da infância era reduzida ao seu período mais frágil, enquanto o filhote do homem ainda não conseguia bastar-se. A criança, então, mal adquiria algum desembaraço físico, era logo misturada aos adultos e partilhava de seus trabalhos e jogos. De criancinha pequena, ela se transformava imediatamente em um homem jovem, sem passar pelas etapas da juventude que talvez fossem praticadas antes da Idade Média e que se tornaram aspectos essenciais das sociedades evoluídas de hoje. A transmissão dos valores e dos conhecimentos e, de modo mais geral, a socialização da criança não eram, portanto, nem asseguradas nem controladas pela família. A criança se afastava logo de seus pais e pode-se dizer que durante séculos a educação foi garantida pela aprendizagem graças à convivência da criança ou do jovem com os adultos. A criança aprendia as coisas que devia saber ajudando os adultos a fazê-las. A passagem da criança pela família e pela sociedade era muito breve e muito insignificante para que tivesse tempo ou razão de forçar a memória e tocar a sensibilidade. Contudo, um sentimento superficial da criança, que chamei paparicação, era reservado à criancinha em seus primeiros anos de vida, enquanto ela ainda era uma coisinha engraçadinha. As pessoas se divertiam com a criança pequena como com um animalzinho, um macaquinho impudico. Se ela morresse então, como muitas vezes acontecia, alguns podiam ficar desolados, mas a regra geral era não fazer muito caso, pois uma outra criança logo a substituiria. A criança não chegava a sair de uma espécie de anonimato. Quando ela conseguia superar os primeiros perigos e sobreviver ao tempo da paparicação, era comum que passasse a viver em outra casa que não a de sua família. Essa família se compunha do casal e das crianças que ficavam em casa. Não acredito que a família extensa, composta de várias gerações ou vários grupos colaterais, jamais tenha existido, a não ser na imaginação dos moralistas como Albert, na Florença do século XV, ou como os sociólogos tradicionalistas franceses do século XIX. E exceto em certas épocas de insegurança, quando a linhagem devia substituir o poder público enfraquecido, em certas condições econômico-jurídicas, como por exemplo nas regiões mediterrâneas e talvez nos lugares onde o direito de beneficiar exclusivamente um dos filhos favorecia a coabitação. Essa família antiga tinha por missão, sentida por todos, a conservação dos bens, a prática comum de um ofício, a ajuda mútua cotidiana num mundo em que um homem e mais ainda uma mulher isolados não podiam sobreviver. E ainda nos casos de crise, a proteção da honra e das vidas. Ela não tinha função afetiva. Isso não quer dizer que o amor estivesse sempre ausente. Ao contrário, ele é muitas vezes reconhecível em alguns casos desde o noivado, mas geralmente depois do casamento, criado e alimentado pela vida em comum, como na família do Duque de Saint-Simon. Mas, e é isso que importa, o sentimento entre os cônjuges, entre os pais e os filhos, não era necessária a existência nem o equilíbrio da família. Se ele existisse, tanto melhor. As trocas afetivas e as comunicações sociais eram realizadas, portanto, fora da família, num meio muito denso e quente, composto de vizinhos, amigos, amos e criados, crianças e velhos, mulheres e homens, em que a inclinação se podia manifestar mais livremente. As famílias conjugais se diluíam nesse meio. Os historiadores franceses chamariam hoje de sociabilidade, essa propensão das comunidades tradicionais aos encontros, às visitas, às festas. É assim que vejo nossas velhas sociedades, diferentes ao mesmo tempo das que hoje nos descrevem os etnólogos e das nossas sociedades industriais. Minha primeira tese é uma tentativa de interpretação das sociedades tradicionais. A segunda pretende mostrar o novo lugar assumido pela criança e a família em nossas sociedades industriais. A partir de um certo período, o problema obcecante da origem, ao qual voltarei mais tarde, e em todo caso, de uma forma definitiva e imperativa a partir do fim do século XVII, uma mudança considerável alterou o estado de coisas que acabo de analisar. Podemos compreendê-la a partir de duas abordagens distintas. A escola substituiu a aprendizagem como meio de educação. Isso quer dizer que a criança deixou de ser misturada aos adultos e de aprender a vida diretamente através do contato com eles. A despeito das muitas reticências e retardamentos, a criança foi separada dos adultos e mantida à distância numa espécie de quarentena antes de ser solta no mundo. Essa quarentena foi a escola, o colégio. Começou então um longo processo de enclausuramento das crianças, como dos loucos, dos pobres e das prostitutas, como bem demonstra também o Foucault, que se estenderia até os nossos dias e ao qual se dá o nome de escolarização. Essa separação e essa chamada razão das crianças deve ser interpretada como uma das faces do grande movimento de moralização dos homens, promovido pelos reformadores católicos ou protestantes ligados à igreja, às leis ou ao Estado. Mas ela não teria sido realmente possível sem a cumplicidade sentimental das famílias. E esta é a segunda abordagem do fenômeno que eu gostaria de sublinhar. A família tornou-se o lugar de uma afeição necessária entre os cônjuges, entre pais e filhos, algo que ela não era antes. Essa afeição se exprimiu sobretudo através da importância que se passou a atribuir à educação.
Não se tratava mais apenas de estabelecer os filhos em função de bens e da honra. Tratava-se de um sentimento inteiramente novo. Os pais se interessavam pelos estudos de seus filhos e os acompanhavam com uma solicitude habitual nos séculos XIX e XX, mas outrora desconhecida. Jean Racine descrevia seu filho Louis a respeito de seus professores como faria um pai de hoje ou de ontem, um ontem muito próximo. São trechos dessa obra da História Social da Criança e da Família, o seu prefácio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, até a próxima.